Olá, hoje a gente tem aqui um material que é, olha, uma verdadeira viagem no tempo, um panorama completo da história do Brasil. Uma jornada e tanto. Sim, e a gente vai mergulhar nisso seguindo a estrutura do próprio material, sabe? Em 3 grandes blocos: colônia, império e república. A missão aqui é tentar traçar essa linha que conecta tudo, né? Entender os ecos do passado que a gente ouve até hoje. Exatamente. O mais interessante é não ver esses períodos como caixas separadas. Certo. É um fluxo. A forma como a colônia foi montada, com a economia, a sociedade, isso não some em 1822. Não, claro que não. Ela se transforma. Ela moda o império, que por sua vez deixa as fundações, né, as boas e as más, para a república que a gente vive. O que a gente busca são essas continuidades. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Pelo menos o começo do ponto de vista europeu. O encontro, entre muitas aspas. Exato. O material descreve um mundo. A parte. Uma população de milhões de pessoas, costumes totalmente diferentes, e a primeira coisa que chama a atenção, que brilha aos olhos deles, é uma árvore, o pau-brasil. É uma imagem poderosa, né? Américo Vespúcio fala de uma infinidade de árvores. Parece até ingênuo começar a história de um país com uma árvore. Pois é, mas essa imagem assim de deslumbramento, ela esconde uma dualidade brutal. E o material deixa isso bem claro. Que seria? Para o europeu foi uma descoberta, uma oportunidade, riqueza. Mas para os povos que já estavam aqui, foi o começo do fim. A colisão. Uma colisão. De um lado, dominação, saque. Do outro, a destruição de sociedades inteiras, doenças, trabalho forçado e, claro, a imposição de uma nova fé, o cristianismo, uma das marcas mais profundas desse processo. E o curioso é que, segundo as fontes, Portugal meio que deu de ombros para o Brasil nos primeiros 30 anos, né? Totalmente. O foco era o comércio com o Oriente, as especiarias. O Brasil era tipo um plano B. O que fez eles mudarem de ideia? A concorrência. Os franceses, principalmente, começaram a aparecer aqui para pegar o pau-brasil. Foi o medo de perder o território que forçou Portugal a agir. E aí vem a primeira tentativa de ocupação de verdade. As capitanias hereditárias. Um projeto assim quase megalomaníaco, né? Em 1534. Pegaram um mapa, traçaram umas linhas retas e pronto. Entregaram esses pedaços de terra para nobres. Uma startup de colonização que, pelo visto, não deu muito certo. Ah, pois é. O material diz que só 2 prosperaram de verdade. São Vicente e Pernambuco. E por quê? O que elas tinham de diferente? Uma combinação, o produto certo, a cana-de-açúcar, e uma gestão um pouco mais hábil, que às vezes incluía uma relação menos agressiva com os indígenas. Entendi. O fracasso geral mostrou para a coroa que a colonização privada não ia rolar. Precisava centralizar. Aí surge o governo geral, em 1549, Salvador vira a primeira capital e a máquina colonial começa a funcionar para valer. E que máquina era essa? O material descreve uma estrutura de 3 pilares que parecem definir o Brasil por séculos. A famosa tríade, né? Latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Exatamente, isso definiu tudo, a economia e a sociedade. Grandes propriedades de terra. O latifúndio. Isso, para produzir um único produto para exportar. A monocultura. Tudo movido por mão de obra escravizada. Isso criou uma sociedade extremamente rígida. No topo, o senhor de engenho, na base, os escravizados, e uma mentalidade de que o trabalho manual era algo inferior, um eco que a gente ouve até hoje. E sobre a mão de obra? Essa é uma virada fundamental. No início usava-se o trabalho indígena, né? Numa base de troca, o escambo. Sim, pelo pau-brasil. A minha impressão era que a mudança para a escravidão africana foi porque os indígenas foram dizimados, mas o material sugere algo mais calculado. Foi totalmente calculado. As doenças foram um fator horrível, sem dúvida, mas a decisão de implementar o tráfico transatlântico foi econômica, estratégica. Como assim? Pensa bem, escravizar indígenas gerava lucro só para o colono que estava aqui, que organizava a captura. Certo, um lucro local. Exato. Já o tráfico de africanos era um comércio internacional, imensamente lucrativo. Enchia os cofres da coroa, dos mercadores na Europa.
o Brasil foi plugado numa rede global de comércio de seres humanos. Isso, muda tudo. Não foi um acidente histórico, foi um modelo de negócios. Exatamente. E os números são assustadores. As fontes dizem que o Brasil recebeu quase 40% de todos os africanos escravizados trazidos para as Américas. Quase metade. O impacto disso é imensurável e vai muito além da economia. Essa presença forçada é a espinha dorsal da nossa cultura. Está em tudo. Na comida, na música, no jeito de falar, nas crenças. Entender o Brasil é entender que essa violência fundadora deixou marcas que continuam a nos moldar. E essa estrutura colonial que durou 300 anos, de repente começa a ruir. E o catalisador foi Napoleão Bonaparte. A corte portuguesa inteira faz as malas e se muda para o Rio de Janeiro. E o material faz uma ressalva importante aí. Não foi um ato de desespero, de fuga. Não mesmo. Foi uma jogada estratégica brilhante para preservar o império. A sede do poder português passa a ser o Brasil. Pera, isso muda a imagem que eu tinha. Não foi uma fuga, foi um movimento de xadrez. E com eles, tudo muda aqui, né? Tudo. A primeira coisa que Dom João faz é abrir os portos. Fim do pacto colonial. Na prática, sim. O Brasil deixa de ser uma colônia fechada e vira o centro do império. Cria um Banco do Brasil, a imprensa, teatros, o Rio de Janeiro se transforma. E essa experiência de ser o centro do poder cria uma autoconfiança na elite local que vai ser irreversível. Então, quando Dom João precisa voltar para Portugal, a elite brasileira pensa, opa, não vamos voltar a ser quintal. Exatamente. O medo da recolonização era real. O sistema já estava esgotado, né? Já tinha tido a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. A elite daqui agora, mais forte, se articula em torno do príncipe que ficou, Dom Pedro. E o pressionam. E a independência, em 1822, foi em grande parte um arranjo dessas elites para garantir que o poder ficasse aqui e que a estrutura social, incluindo a escravidão, fosse mantida. E o império que nasce disso já nasce turbulento. O primeiro reinado de Dom Pedro I é descrito como autoritário. Muito. E culmina na Constituição de 24 com o tal poder moderador, que dava poderes absolutos a ele. Um quarto poder só para o imperador. Ele não dura muito, abdica em 31 e deixa o imperador de 5 anos. E o que acontece quando o trono fica vazio? O caos. O período regencial é talvez a década mais perigosa da nossa história. Sem a figura do imperador, o país começa a se despedaçar. Revoltas por toda parte. Em todo lugar. Cabanagem, balaiada, guerra dos farrapos no sul. O Brasil esteve muito perto de não existir como a gente conhece hoje. E qual foi a solução para estancar a sangria? Uma manobra política ousadíssima. As elites conservadoras apavoradas se unem e articulam o golpe da maioridade. Eles mudam a lei? Simplesmente mudam a lei e declaram Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos. A aposta era que a figura do imperador, mesmo um menino, restauraria a ordem. E funcionou. O segundo reinado é um período longo, quase 50 anos, de uma estabilidade que o país nunca tinha visto. Uma estabilidade sustentada pelo novo motor da economia, o café. O ouro negro. Exato. É um período de modernização, ferrovias, mas também da Guerra do Paraguai. E, crucialmente, é quando a base de tudo, a escravidão, começa a desmoronar. E o fim do império parece uma tempestade perfeita. O material aponta para 3 crises simultâneas. Isso mesmo. É como se os 3 pilares que sustentavam o trono ruíssem de uma vez. Primeiro, a questão escravista. Abolição em 88, sem indenização aos fazendeiros. Eles perdem o apoio da elite agrária. Exato. A principal base da monarquia simplesmente abandona o imperador. Esse foi o golpe final. E as outras questões, a religiosa e a militar, foram a gota d'água? Sem dúvida. A igreja já estava descontente, e o exército, que voltou fortalecido e com ideias republicanas da Guerra do Paraguai, se sentia desprestigiado. Eles tinham a força, só precisavam de um empurrão. E em 15 de novembro de 1889, eles dão esse empurrão. E proclamam a República. E aí o país se livra de um imperador, o que parece um avanço. Mas a República que nasceu não foi bem assim, né?
A República Velha parece mais uma troca de comando. Exatamente. Saiu o imperador, entraram os coronéis, os grandes fazendeiros de café de São Paulo e Minas. O poder continuou nas mãos de uma pequena elite. A era do voto de cabresto, onde o voto era controlado. A grande maioria da população continuou totalmente excluída. As revoltas da época, como Canudos, Contestado, Chibata, mostram o abismo entre o Brasil oficial e o Brasil real. E o que quebra essa estrutura tão engessada? Uma figura que vai dominar o século XX, Getúlio Vargas. Que chega ao poder com a Revolução de 30. E aqui o material pinta um retrato fascinante. Como pode a mesma pessoa ser o ditador do Estado Novo e, ao mesmo tempo, ser o pai dos pobres, por ter criado a CLT e as leis trabalhistas? É uma contradição impressionante. Ele é o arquiteto do Brasil moderno, industrial, com estatais como a Petrobras, mas também um líder autoritário. E a saída dele, com suicídio. Um dos eventos mais dramáticos da nossa história. A frase "saio da vida para entrar na história" é de uma força A. Sem dúvida. Depois dele, o Brasil vive um breve intervalo democrático, de 45 a 64. Os anos dourados. Um período de muito otimismo. Juscelino Kubitschek constrói Brasília com o lema 50 anos em 5. É a explosão da bossa nova, do cinema novo, uma sensação de que o Brasil estava finalmente virando o país do futuro. É impressionante pensar que, enquanto tudo isso acontecia, essa explosão de otimismo, as sementes da ditadura de 21 anos já estavam sendo plantadas. Bem colocado. Essa efervescência toda aconteceu sob a sombra da Guerra Fria. O medo do comunismo, alimentado pela Revolução Cubana, era intenso nas elites e nos militares. E a inflação alta, a agitação política... E as reformas propostas pelo presidente João Goulart. Tudo isso foi visto como uma guinada à esquerda. Em 64, com o apoio de civis e dos Estados Unidos, os militares tomaram o poder. E o que veio depois foram os anos de chumbo. Repressão, censura, tortura. Mas, ao mesmo tempo, o milagre brasileiro. Outra contradição. Uma contradição cruel. O país crescia economicamente com obras gigantescas como a Transamazônica, Itaipu, mas as liberdades foram suprimidas. E o crescimento veio com um custo altíssimo, dívida externa e mais desigualdade. E como o país saiu disso? A redemocratização foi um processo longo, né? Foi uma transição lenta, gradual e negociada. Começou com a lei da anistia em 79 e atingiu o ápice com as diretas já em 84. Milhões de pessoas nas ruas, sim. E mesmo que a emenda não tenha passado, aquela mobilização popular tornou o fim do regime inevitável. O grande marco final é a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que restabeleceu direitos fundamentais. E o material termina com uma avaliação sóbria da revista The Economist, dizendo que o Brasil virou uma democracia eleitoral, mas ainda não é uma democracia plena. É o desafio atual. A jornada foi longa. Dos navios portugueses à complexidade da democracia do século XXI. Que percurso! É quase vertiginoso olhar para tudo isso. E talvez a chave para o futuro esteja nesse percurso. Uma das reflexões finais do material é que uma certa cultura de passividade sempre foi um obstáculo. Mas, ao mesmo tempo, em todos os períodos que a gente viu, há uma história contínua de resistência e mobilização. Dos quilombos às diretas já. Exato. E isso deixa uma questão no ar. Ao olharmos para o presente, qual dessas duas forças, a apatia ou a mobilização, está realmente definindo os rumos do Brasil? A resposta para isso talvez defina o nosso próximo capítulo.